Voltamos mais uma vez aqui, agora com um episódio especial com Emerson Saraiva, né? Vamos dizer o guru. Emerson, você acabou de fazer uma palestra, né? Posso dizer que você vem militando pelo profissionalismo do marketing político? Posso falar assim? Pode, Gilvan. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com você, com a galera da Rede Pará, nesse evento que, enfim, é o maior evento da América Latina de marketing político, de comunicação pública, e que na edição do Pará está tendo, sem nenhuma dúvida, uma das suas melhores edições, uma das edições mais organizadas, com uma grade sensacional de palestrantes e com um público muito diferenciado. Patrick, a galera da Troika, mais uma vez, deu show, como em tudo que eles fazem. E aí é um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao que você falou, concordo, assim, na perspectiva de que eu entendo que o mercado ele está num processo de expansão e eu acho que cabe a gente, eu sei que você também tem uma experiência muito grande nessa área de comunicação, de política, de tudo. Então cabe a gente que vem lá de trás mostrar para essa galera, abrir a porta para essa galera, receber essa galera no mercado e encaminhar essa turma. Eu me considero, a palavra que eu uso é evangelizador. Eu acredito que eu sou um evangelizador do mercado, eu e vários colegas que estão aqui hoje, que percorremos o Brasil todo nessa missão de fazer as pessoas entenderem aquilo que a gente estava conversando, inclusive antes da gravação aqui, que não existe mais períodos de pré-campanha, de campanha, de mandato, é tudo a mesma coisa. E eu acredito que o principal insight que todo mundo precisa entender é que agora o período permanente é o de campanha. Então eu entendo que o grande guarda-chuva é o guarda-chuva da campanha. Está tudo embaixo da campanha. O mandato está embaixo da campanha, a pré-campanha, a própria campanha, a construção da marca, a estratégia, a gestão de crise, está tudo embaixo de campanha. Então a gente tem que estar o tempo todo com a chave da campanha ligada. Tem que ficar ligado, sempre ligado, né? Exatamente. Eu vi que eu te acompanho há muito tempo e eu vi que tu mudou a tua comunicação. Sim. Mudou completamente. Né? Sim. Tipo, não que não fosse profissional, mas parece que deu um start, digo, não, peraí, a partir de agora eu vou fazer um negócio bem, digamos o quê, para atingir um público maior, é isso? Na verdade é assim, isso é um reflexo do meio. E tem muito a ver você falar sobre isso, porque às vezes é um erro que políticos e até outros profissionais, com todo respeito, mas às vezes eles se equivocam no sentido de achar que a comunicação ela nunca foi estática. A gente nunca teve um cenário de comunicação que você dissesse assim, isso aqui não muda. Eu, por exemplo, conheço profissionais que em algum momento você via 2, 3, 4 campanhas desse profissional em eleições diferentes, era tudo igual. Já sabia de quem era. É a cara do fulano. O que o cara fez em 90, ele fez em 92, em 94, em 96. E agora a gente tem uma mudança que é praticamente diária. A gente acorda de manhã e descobre que tem um novo formato, que tem uma nova funcionalidade, que o algoritmo da rede social mudou, que, enfim, surgiu uma nova rede. A gente está agora, por exemplo, está com a perspectiva de surgimento de duas novas redes sociais que serão importantíssimas. Uma da Meta, que é a Vibes, que vai vir por aí, e uma da OpenAI, que são duas redes dentro dessa junção que já era mais do que esperada das redes sociais com a inteligência artificial. Então, é óbvio que quando isso estiver consolidado, eu vou precisar mudar a minha linguagem de novo. E aí tem político que ainda trabalha naquela lógica de imaginar que o que sempre funcionou, sempre funcionará. Primeiro que não existe nada que sempre funcionou. Não existe nada do mundo que sempre funcionou. Sempre foi adaptado. E se não existe nada que sempre funcionou, nesse mundo que a gente vive, em que a única constante é a mudança, é lógico que também não existe nada que sempre funcionará. Então, o cara que está achando que vai fazer campanha em 26 do jeito que fez em 22 ou em 28 do jeito que fez em 24, ele já começa errado. Existe um investimento, digamos assim, poderoso numa campanha política. E o que a gente nota é que, às vezes, o cara ganha a eleição e ele desmonta o time dele completamente. Sim. E fica aquele ato entre a eleição, que acabou, Sim. entra um mandato e ele só vai meio que se mexer
lá daqui mais próximo da outra campanha. É uma loucura isso, né? Gilmar, e inclusive é uma coisa que a gente vem trabalhando, esse processo, né, que eu brinquei, que eu disse que a gente está trabalhando nesse processo de evangelização do mercado, ele é muito para corrigir isso. Porque a gente vem de uma realidade que os políticos, eles trabalhavam, por exemplo, com equipes de assessoria muito pequenas, às vezes até, eu não digo que eram amadores, eu não acredito que exista amador nesse mercado. Sim. Eu acho que tem a galera que trabalha de uma maneira mais rudimentar, de uma maneira mais artesanal. Uhum. Então, o cara vem no modo artesanal de fazer comunicação, e aí quando chega na campanha ele vira a chave para um modo industrial. Então a campanha funciona numa lógica muito mais industrial. Aí os políticos ainda imaginam que quando termina a campanha ele pode desligar aquela chave e pode voltar ao processo normal. E aí aquilo que você falou, ele desmonta a equipe e às vezes ele desmonta a equipe também porque essa equipe não é dele. É uma galera, é uma agência que ele contrata, é um marqueteiro, é um consultor que ele contrata ali no período da campanha. E quando termina a campanha, eu, por exemplo, eu não trabalho para governo, eu não trabalho para mandato. Então, se o cara me contrata para a campanha, ele não vai me ter depois da campanha. Agora, a equipe que está lá, que hoje eu não trabalho mais naquela lógica de pegar a campanha toda, sim, o cara tem que ter uma equipe local, ele tem que ter um estrategista local, tem que ter uma galera que a gente... sentir, né? Isso, exato. Né? Eu concordo e discordo ao mesmo tempo dessa lógica que a galera diz assim, porque aqui é diferente, ou só aqui é assim. Eu sei as diferenças que tem, por exemplo, eu conheço o Pará e eu sei as diferenças que tem. O Pará é um grande país, são regiões com públicos diferentes, linguagens diferentes, conceitos políticos diferentes. Então, eu sei que em cada região do Pará as coisas funcionam de uma maneira, mas eu também sei que em todo o Pará, como em todo o mundo, tem muita coisa que funciona para todo lugar. Então, o trabalho... Os arquétipos, né? Isso, exato, aquele que ninguém nunca vai conseguir fugir. Então, o cara que vem de fora, ele traz esse conhecimento, ele traz essa novidade que ajuda a galera que está lá. Mas a base está lá. E essa base nunca pode ser desmontada, nunca pode ser... O político nunca pode se perder dessa galera que está ali na base. Porque, no final das contas, é a galera que faz toda a diferença. Você falou uma coisa muito importante, que é o profissional... Ele se julgar, ele dizer, não, eu sou um bom profissional, eu preciso que o meu cliente, digamos, o político que eu trabalho, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, ele me respeite como profissional, né, para me dar mais condições, como você falou. O cara tem a marca, ele tem a Ferrari, ele é a marca. Sim. E ele negligencia ou vive negligenciando, às vezes para não comprar um equipamento melhor, para não investir em mais uma pessoa para trabalhar na equipe dele, e aí ele fica só remediando as coisas ali com o mínimo possível. Isso também é uma coisa que o profissional tem que falar para o político, para o cliente dele, né? Sim, e um trabalho que eu tenho feito muito em relação aos profissionais, porque, assim, pelo meu perfil, já dá para ver que eu não sou de passar a mão na cabeça, eu não sou aquela galera de, sabe, eu não sou super empático com essas coisas, não. E uma coisa que eu tenho sempre dito para os profissionais, você precisa se impor, você precisa se colocar. E para você se colocar, você tem que conquistar o espaço. Às vezes a gente tem situações de assessores muito bons, muito competentes, mas que não têm a atitude, não têm o comportamento, não têm a postura correta. Não adianta você chegar e ficar reclamando que o seu político não grava vídeo, que o seu político não está à disposição, não investe, não compra equipamento. Ele é assim, ele não gosta disso. E não adianta você fazer isso se você não estabelece uma relação muito madura e muito profissional com ele. Às vezes eu chego para o assessor que chega para mim reclamando, eu digo, qual foi a última vez que você marcou uma reunião com o seu político? Qual foi a última vez que você apresentou um relatório para ele? Qual foi a última vez que você deu um feedback ou pediu um feedback dele? Porque às vezes também não é só chegar e, você não grava. Não, tem que chegar e dizer assim, você está satisfeito com o meu trabalho? No que é que você acha que eu posso melhorar? O que é que você acha que eu não consigo entender sobre você? Porque é interessante demais, Gilmar, a gente vê que às vezes tem equipes que ali está o político, tá vários elementos da equipe, e é um clima eterno de disputa, sabe? É o político... Às vezes até um ambiente hostil, né? Isso, exatamente. Aquela coisa... Será que ninguém notou que está todo mundo indo para o mesmo lugar?
né? Que está todo mundo perseguindo o mesmo objetivo. E aí, às vezes, o político... porque o político fala mal da equipe, a equipe fala mal do político, dentro da equipe fica um falando mal do outro, cada um querendo ser mais importante. E aí, é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, é essa lógica do alinhamento de expectativa. Tem que ir todo mundo para o mesmo lugar, na mesma velocidade. Quando isso acontece, tudo dá certo. Tem uma coisa que você falou também, que já conversei com outras pessoas aqui, é o caos. Sim. Parece que botaram na cabeça de todo mundo que sempre vai ser caótico a campanha. Isso. E que não profissionalizar parece que tá tudo bem, ó. Não, é assim mesmo. Contrata mais gente, é desse jeito mesmo, resolve em cima da hora. E como se o planejamento não resolvesse, né? Eu falo muito. Eu digo assim, você quer ver um político que tem grande chance de perder, é aquela campanha que você chega na campanha e os caras ficam dizendo assim, campanha é assim mesmo. Porque eu ia contratar, era para eu ter contratado um designer o ano passado. E aí eu não contratei, fui contratar agora, tive que pagar 10 vezes mais. Mas campanha é assim mesmo. Porque aqui era para a gente montar uma estratégia que a galera pudesse trabalhar aqui 6, 8 horas por dia. E no final está todo mundo trabalhando 18. Mas campanha é assim mesmo. Não tem esse negócio de campanha assim mesmo. Campanha, eu digo, inclusive falei na palestra, eu entendo, eu concordo que política não é profissão, mas política é carreira. Mandato não é emprego, mandato é empresa. Campanha é uma organização, a palavra já está dizendo. Se você não tem organização numa campanha, você na verdade está fazendo uma grande aposta, né? Chega no final, e é uma coisa que a gente vê muito no Brasil e no mundo, não vence quem acerta mais, vence quem erra menos. Então é um trabalho que a gente tem sempre feito assim, cara, vamos primeiro corrigir os erros. A gente tem um workshop que a gente está levando para vários lugares do Brasil, e dentro dessa brincadeira da evangelização, aí eu digo que é praticamente um culto, porque eu falo primeiro dos 7 pecados e depois dos 10 mandamentos. E eu começo pelos 7 pecados porque é um entendimento que eu tenho que, por exemplo, a primeira coisa que um médico aprende na faculdade de medicina é a matar, não é a salvar. Então, quando ele chega lá, o primeiro professor chega para ele e diz, se você fizer isso, o cara morre. 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 Então, não faça. Aprenda primeiro o que não fazer. Então, política, campanha, é o mesmo jeito. Então, você tem que entender assim, se você fizer isso, você perde. Isso você perde, isso você perde, você perde. Entendeu o que é que você não pode fazer? Entendi. Agora vamos aprender o que fazer? Porque aí tem um cara que já quer ir para o que fazer e esquece do que não fazer. E aí, esse o que não fazer entra a campanha caótica, né? É uma coisa... A entropia toma conta da campanha. Começa ali com 2, 3, está mais ou menos organizado. Quando entra 5, a bagunça toma conta e o cara fica naquela, tem que botar mais dinheiro, tem que botar mais gente, tem que botar mais equipamento, e na verdade só tem que botar método, processo, organização. É isso. Nessas tuas andanças, como é que tu percebe, como é que tem percebido esse interesse dessa nova geração? Tem muitas faculdades de comunicação, a comunicação hoje já está em todo lugar, está intrínseca, como você falou. Sim. Não é mais a comunicação só do marketing tradicional, digamos que daquelas Sim. empresas. Não, ela é pessoal hoje. Sim. Como é que tu estás vendo isso? Essa percepção das faculdades colocando gente, como é que eles estão, como é que tu percebe nas tuas palestras? Cara, Gilvan, eu fui professor, eu falo com propriedade sobre isso porque eu fui professor de cursos de graduação durante 15 anos. Até hoje eu ministro módulos, aulas em pós-graduação, especialização, mestrado, mas graduação eu não dou mais aula. Por um motivo muito simples. Em várias áreas, eu acredito que ali na área de exatas, engenharia, algumas coisas eu acho que faz sentido. Mas, por exemplo, na área de comunicação, eu não vejo mais sentido, por exemplo, num curso como os cursos que eu fiz. Eu sou formado em jornalismo e sou formado em arte e mídia. 2 cursos que duraram ali 4 anos, 4 anos e meio. Não faz mais nenhum sentido para mim. Eu dei aula no curso de publicidade. Quando eu dava aula, ali há 10 anos atrás, quando eu dava aula, eu já achava estranho, porque eu ministrava uma disciplina no primeiro semestre. No segundo semestre já estava tudo vencido. Imagina o desafio que é você colocar, por exemplo, num curso hoje de universidade, uma disciplina de inteligência artificial, que toda semana muda tudo. Muda coisa, tem uma coisa nova, né? Linguagem, estética, formato, equipamento, está tudo mudando muito rápido. Então, eu acredito muito que eu não sou contra, eu acho que as pessoas devem fazer os cursos que tiverem de fazer, mas
tem que entender que não existe mais essa coisa de eu concluir o curso. Você nunca conclui o curso. A gente tem esse conceito do lifelong learning, que é aprender o tempo todo. Todo dia eu assisto aula, todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu faço, como eu estou viajando, aí não tem academia às vezes no hotel, eu faço calistenia, né? Que é aquele negócio que você faz no quarto mesmo, faz apoio de frente, não sei o que e tal. Assim, eu já tenho minha rotina. Todo dia de manhã eu acordo, eu coloco lá no meu celular um podcast, eu coloco uma entrevista, eu coloco uma aula de um curso que eu comprei. E aí, enquanto eu estou ali, eu estou fazendo isso, que é hoje a grande maravilha. Você não precisa mais tomar banho, trocar de roupa, pegar o carro, pegar o ônibus, andar meia hora, 1 hora para entrar numa sala de aula. Não, cara, está aqui, a sala de aula está aqui. Às vezes é um conteúdo. Quando eu dava aula, outra coisa que eu acho estranha, essa coisa do formato. Por que todo curso tem que durar 4 anos? Porque não tem curso de graduação em 3 meses. Sim. Às vezes os caras me davam uma disciplina que eu ia dar 6 meses de aula, 4 meses na verdade, né, o que é o tempo de aula que dura numa graduação, em cada semestre. E eu dizia assim, cara, por que eu vou dar 4 meses de aula sobre isso se eu conseguia resolver isso numa aula? Às vezes tinha aula que eu passava ali 2 aulas, né? 2 aulas de 50 minutos, então eu passava 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 39 minutos falando, e quando chegava no último minuto eu dizia, resumindo, naquele 1 minuto estava tudo que eu falei e eu só precisava ter dito aquilo. Mas você tem que seguir uma lógica linear, né? E tal, e aí eu acho que hoje, para a nossa área, eu não indico para ninguém. Essa lógica de você, eu acho até que pode-se fazer uma graduação de uma maneira mais ampla, o cara vai ali, faz uma administração. Gosto muito de cursos como sociologia, filosofia, esses cursos que são mais fundamentais, mas para a prática mesmo, para o campo de batalha, eu acho que tem que ser cursos rápidos e conteúdos que você mesmo vai fazendo essa curadoria de escolher o que é que vai lhe ajudar. Uma coisa que você falou que foi muito legal é que só não aprende quem não quer, né? Sim. Porque tá tudo aí. Sim. Né? Gratuitamente, você vê um vídeo, você assiste um documentário, você tem um insight até de quem está fazendo propaganda, quem está fazendo o marketing político, né? Tem lá as referências todas. Isso. E você vai, clica, já vai para outro, já vai Sim. Analisando, né? com métricas, enfim. Então não tem desculpa, né? Eu desconfio que nós somos da mesma geração. Somos. Então, lembra como era no tempo da gente? Porra, não tinha isso. Não tinha nada. Quando foi que teve ali na década de 90, quando foi que teve um evento desse no Pará? Não tinha no Brasil. Às vezes, em Brasília era difícil ter, em São Paulo era difícil ter. E quando tinha, imagina a dificuldade, primeiro, de você saber. Qual era o meio que você tinha de saber? Teve um grande mestre, Carlos Maianelli, foi um cara que... Sim, né? Acho que ele foi o grande desbravador desse mercado. Livro, eu acho. Escreveu livro, fazia imersão lá sei lá, década de 80 década de 90, né? Quando eu não imaginava, eu não sabia nem o que era uma imersão, o cara já estava fazendo imersão de marketing político. Só que como é que sabia? Sim. Como é que esse cara ia divulgar aqui para o Pará? Ele ia colocar o quê? Na Globo? Sim. Como é que ele ia fazer? Então... Os caras diziam, quando eu digo assim, eu não tinha isso para aprender, aí o cara dizia, não, mas na década de 90, Maianelli, eu digo, e quem danado ia saber onde é? Como é que eu ia saber? Depois que eu soubesse, como é que eu ia fazer para fazer inscrição? Né? Ia ter que mandar uma carta, aí eu ia ter que ir para São Paulo. Como é que eu ia... Hoje em dia, irmão, eu, por exemplo, eu faço palestra no Brasil todo. Às vezes o pessoal chega para mim e diz assim, Emerson, precisa a gente lhe buscar no aeroporto? Precisa a gente lhe deixar no hotel, lhe buscar no hotel? Eu digo, não, irmão, tem Uber na cidade? Na cidade pega mapa? Pega, então eu dou meu jeito. Me diga onde é o evento, qual é a hora que eu tenho que chegar, que eu chego lá com minha mochila e faço minha palestra e depois vou resolver minhas coisas. Então, hoje é diferente. E aí, de fato, não aprende quem não quer. Mas eu não tenho dinheiro. Pô, o Instagram é gratuito, o YouTube é gratuito e tá tudo lá. Eu uso muito essa figura, Gilvan. Eu tenho lá no meu escritório, tem aquele cubinho mágico, né, que tem as coresinhas. Eu já tenho um todo desajeitado e outro prontinho. Aí eu digo, a diferença que tem entre você consumir meu conteúdo gratuito e você comprar meu curso é essa, é o mesmo conteúdo. Esse aqui está organizado, já está numa trilha, já está não sei o que e tal. Mas se você ficar olhando meu Instagram e você pegar o Instagram de Lucas Pimenta, Gisele Metter, Marcelo Natali, enfim, essa galera que manda muito bem na comunicação,
Livro também, hoje em dia tem livro fantástico tem sendo books lançado. aí, né? Exato, tem muita coisa. Então, assim, o cara que diz assim, mas eu não tenho acesso, é desculpa, é coisa de preguiçoso. Legal. Emerson, muito bacana, muito prazer ter te conhecido aqui pessoalmente, né? Já te conheço no digital. Gente, estamos acabando aqui esse episódio com o Emerson. Pode olhar para aquela câmera e te despedir. A câmera da verdade. Obrigado, Gilvão. Prazer estar aqui com você. Gostei muito, o papo fluiu bem. Legal. A gente tem um podcast também que eu faço meio que nesse esquema aqui, lá no Compol Nacional. Certo. E muito legal, obrigado por me receber aqui. Você que é um profissional já super respeitado aqui no mercado. Obrigado. Cara que já tem uma atuação. E tá com parceiros muito queridos, a galera da Troika, que também é uma galera que eu, inclusive, posso garantir para vocês que o Pará hoje tem alguns dos maiores profissionais do marketing político brasileiro estão aqui no Pará. O trabalho do marketing político aqui é muito bom. A gente tem alguns clientes aqui que a gente atende e a gente sabe a dificuldade que é concorrer com a galera daqui. E não tenho dúvida que a Troika hoje é uma grande referência do mercado, não apenas do ponto de vista de criatividade, de estratégia, mas também, inclusive, por essa coisa da organização. Patrick, além de ser um grande marqueteiro, um grande estrategista, é um grande empreendedor, é um grande empresário e também faz parte... Também militante. Também faz parte da nossa turma. Além de militante político, é um grande evangelizador do mercado. Exato, bacana. Obrigado, valeu pessoal.